E aí galera, quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo de calamidade, para um dos episódios mais tristes que esse RPG já teve e com uma das maiores emoções, porque finalmente a gente foi de cara a cara com Kian, uma batalha épica que resultou em uma grande morte. Mas vamos lá pro episódio em si. Não vou falar nada sobre o livro, porque eu vou ter um vídeo específico sobre o livro quando ele sair na pré-venda, tá? Mas foi anunciado o livro do RPG do Selbit, com um livro de regras e tal, contando tudo como que faz pra você jogar como um agente. Bom, esse episódio ele foi bem agitado, eu roo unha e as minhas unhas estão bem curtinhas porque eu fiquei muito agitado no episódio inteiro. Com relação à luta do PVP, que todo mundo já sabia que ia acontecer, já tinha sido anunciado no Twitter do Ordem Paranormal, a gente já ia saber que ia ter uma briga. Eu já sabia que não ia ser individual, porque pra mim não fazia sentido simplesmente pegar, não, vai ser a Karina contra o T-Bag. O que os outros vão ficar fazendo? O Kian vai prender os outros e falar, não, eu quero diversão. Kian não é o cara que quer diversão, Kian é o cara que quer ir logo pros seus objetivos e acabar com tudo. Então não fazia muito sentido, então sabia que ia ser os três um contra o outro. E o que acontece? Antes do PVP em si acontecer, eu estava calmo com relação ao PVP. Eu já achava que não ia ter uma luta a ponto deles se matarem ali. Eu achava que sim, que ia terminar na negociação. Mas antes de começar o PVP, a gente teve uma luta de NPCs. Então cada jogador ganhou o grupo de um NPC para jogar contra os grupos de NPC do Selbit. Isso é uma coisa legal. Eu tenho algumas questões com relação a isso, porque é muito uma coisa tipo assim, vou criar 20 personagens e descartá-los agora no jogo. Porque a gente não soube a história da maioria daquelas pessoas que morreram, tanto do lado do Selbit quanto do lado da Ordem. Mas eu acho que eu gostei, faz parte de uma coisa de tipo assim, são pessoas que vão morrer, vão ser esquecidas e que você nunca vai saber a história, simplesmente porque é isso, ela morreu e ela não conseguiu contar o resto da história dela pro mundo. Então faz um pouco sentido e eu até que curti o sistema, ok? Dessa vez não teve muito os jogadores se embananando e tal, mas era legal essa questão deles terem que escolher quem morrer, vendo a história dele ali e sabendo que vai ter um peso para a história essa pessoa morrer. Mas é isso, não vou mencionar cada um que morreu no sistema de guerra, porque ele nem tinha terminado, a gente já foi direto para os jogadores. E o que aconteceu com os jogadores, eles veem o Kian falando seus blá blá blá, segurando a Agatha com um grimório na mão, e parece que o Kian nem sabia direito o que era aquele grimório. Enquanto isso, a Agatha tentando se soltar, e do lado do Kian estava Boris, T-Bag e Damir. E o Boris com a máscara ficou muito, mas muito legal. Ficou muito, mas muito legal mesmo, gente. Bom, eles começam uma conversa. O Kian falando sobre seus marcados, apresentando a eles, falando que eles vão brigar, todo mundo e tal. Na verdade, o Kian nem fala que eles vão brigar. O Kian tava com um plano de matar eles ali mesmo, os marcados da Ordem, e falando sobre seus marcados. O plano do Kian não era fazer um PVPzão. E tanto que ele percebe o que é o livro depois e ele tenta acabar com a vida da Agatha. Não consegue por causa de um tiro que ele recebeu do Aaron. A Agatha acaba caindo e eu já disse, o T-Bag é legal porque ele tem as melhores frases. Quando a Agatha cai, ele fala, posso devorar ela? É muito legal o T-Bag falando isso, velho. E a gente com pena da Agatha, não vai não. Mas não podia, tá? E o que acontece praticamente é que o Kian fala, vou acabar com vocês, agora vou brigar. Aí chega a magistrada e prende o Kian daquele mesmo jeito que ela prendeu o anfitrião, ok? E ela começa a ser espancada lá dentro. Enquanto isso, do lado de fora, tem o Boris e o Damir, que tinham visto uma visão feita por Kian para falar que eles tinham negociado com o diabo. E começa uma PVP, mais ou menos, ali, com diversos discursos da Karina, principalmente, falando para eles se unirem e que eles estão sendo enganados, porque eles já viram todo mundo ser enganado. E eu não acho que foi meta, tá, gente? Porque muita gente pode ter pensado que foi meio meta ficar falando que eles estavam sendo enganados, porque eles sabiam, fora do RPG, tudo que estava acontecendo com eles. Mas não foi meta, porque eles viram o Gal sendo abandonado pelo Kian. Então, logicamente, que eles pensaram a mesma coisa do Boris, do Damir e do T-Bag. Vocês vão ser abandonados assim como o Gal foi, ok? E ficou nessa questão do discurso. O Dante usa ritual apelão, que tanto que falaram que o livro do Ordem vai ser balanceado porque tem o Dante. Porque o Dante tá quebrando o sistema do Ordem, encontrando brechas pra ficar super
OP o tempo inteiro. E foi legal a questão do dano ter sido reduzido, a resistência ter sido reduzida à metade e tal. Foi interessante o pequeno PVP que eles tiveram, mas a parte principal não é essa. A parte principal é que eles conversam, eles se unem e decidem brigar contra o Kian. E começa verdadeiramente uma luta contra o Kian depois que o Kian derrota a Magistrada. Tanto que a Magistrada perde sua máscara. Então não sei se a relíquia dela tá meio que tipo assim, você pode... Ela foi morta e a relíquia dela tá ali na frente. Ou é uma questão de tipo assim, a relíquia ainda tá conectada a ela, do mesmo jeito que a máscara do Joey é conectada ao Joey, mesmo que quando ele tava sem ela na face. E aí começa o quebra-pau. Kian, de cara, usa a Lâmina do Medo, e a gente descobriu exatamente o que a Lâmina do Medo faz, e eu já tinha meio que raciocinado isso quando ele deu o ataque contra o Gal. Ela automaticamente te deixa morrendo. Eu acho que a habilidade do Boris deveria funcionar, já que ela funcionou depois, mas existe contraponto, porque ao que parece a Lâmina do Medo, especificamente, ela não te dá dano, ela automaticamente te coloca em morrendo. Então pode fazer sentido, não sei, não tenho as habilidades para ficar lendo para poder saber se aconteceu algum problema ou não. Eles começam nessa parte da briga e o que acontece é o Veríssimo chegar. E o Veríssimo começa a partir para cima do Kian, mas não atacando, só andando pra cima dele. E ele fala, vai, me mata, Kian, me mata. Você, não, me mata, Kian. E o Kian, ele tava muito com uma coisa, tipo assim, parece que ele é proibido de matar o Veríssimo, porque o Veríssimo deve ter encontrado alguma brecha, seja uma questão de aceitação, sei lá, se você aceitar a morte contra o Kian, de certa forma você não vai morrer, porque o tipo de ritual que ele utiliza que manda para um outro local, não necessariamente para morte, ou, de certa forma, o Veríssimo, naquele momento ali, ele estava causando medo no Kian, ou ele estava imune a medo, e aí o que você me pergunta com imune ao medo? É que seria que nenhum ritual de medo funcionaria ali mais no Veríssimo, porque ele não tinha medo, e já que o medo parece ser esse ritual que não tem fraqueza, já que nenhum elemento ganha do medo, nem o medo ganha de nenhum elemento, a questão é que o medo, ele perde para a coragem, de certa forma, digamos assim, para a citação. Quem não tem medo não sofre do medo. Então não sei exatamente o que era isso, ou se o Kian ia ter alguma consequência se matar o Veríssimo e tal. Eu sei que vocês aí que me assistem sabem mais do Ordem Paranormal do que eu. Eu sou o cara que fala aqui a minha opinião, mas vocês têm muito mais conhecimento do que eu. Espero que vocês, assim como sempre fazem, me respondam aí nos comentários explicando o que exatamente poderia ser isso, tanto por sua teoria quanto por uma coisa verdadeira, assim que eu, tipo, com certeza é isso e eu não tinha reparado. Mas o Veríssimo não é morto por Kian. Kian não tem coragem de dar o ataque nele, mas isso não impede o Kian de descer o cacete no Veríssimo. Porém, nesse momento que ele vai começando a bater no Veríssimo, a Karina, ela junta a última página do Grimório. E aí é o momento que a Gabi se levanta e foi a melhor pessoa para fazer isso. A Gabi foi a melhor pessoa para fazer isso. E ela olha simplesmente a ficha do Kian e ela pode deletar uma parte. Então ela poderia ter deletado poderes, rituais e outras coisas que não foram mencionadas, ok? Mas ela decidiu deletar os rituais. E foi uma coisa boa, porque se o Kian ficasse usando Lâmina do Medo em todo mundo, ninguém ali ia sobrar. E também foi uma coisa meia hilária, por Kian ter feito tudo aquilo em Desconjuração apenas para poder utilizar ritual, e no final ele perdeu todos os seus rituais de novo. Então, o Kian vai pra luta, ele era um cara focado em bater na mão, isso era bem óbvio pela questão de tanto que ele ficou forte nesse tempo de Desconjuração para Calamidade, significa que ele é um cara que malha muito, ele é focado em força física, e ele vai pra porrada com todo mundo. E ele briga, e ele bate, e a vida dele é muito gigante, cara. Tem uma hora que ele toma, tipo, 67 de dano do Ecor Dolor. Tem outra hora que ele toma 82 de dano do Ecor Dolor, também do Dante. E o Kian, ele tá apagando as tatuagens dele. E agora, no final da luta, ele terminou com uma tatuagem só. Mas no meio do processo dessa luta, ele conseguiu desmaiar o Veríssimo, estourar a cabeça do Boris. Que, infelizmente, galera, eu digo pra vocês, o Boris, pra mim, não tenho qualquer sentimento com o Boris, com o Damir, ou até mesmo com a Artemis. Porque foi um erro eu digo que foi um erro por uma questão, tipo assim, não teve desenvolvimento desses personagens. A gente mal sabe o que o diabo fez pra eles direito, a gente quase que não liga pra isso pra nada.
não é um personagem que seus ataques me faziam gostar dele, nem nada do tipo. Tipo, nada me apagava o Boris, fora o capacete que ele usa. Então, meio que, tipo assim, não sofri nada pela morte do Boris. Fico triste pelo Malt, que criou um personagem e tal, e que eles tinham uma história legal pra contar, mas não foi contada até agora, pelo menos. Pelo menos o Damir saiu vivo dessa. Não sei se ele vai sobreviver à próxima sessão, porque o Kian ainda tem vida, mas eu acho que o Kian vai durar bem pouco na próxima sessão. Mas, novamente, teve erros. Erros que eu falo assim, uma questão tipo assim, pô, Dante usando tiro de energia em alguém que é de conhecimento, que provavelmente não estava afetando quase nada ele. Não gostei nada da questão de ter que ficar jogando teste, tanto na negociação dos dois, dos personagens, porque é uma coisa que ele chegou em segredo na floresta. Se você quiser mentir, você mente na mesa. Você não precisa ficar jogando teste entre jogador, normalmente. Em segredo na floresta, eles chegaram a fazer alguns testes, mas às vezes era interpretação. Então, na porta de saber, não, eu quero saber se ele tá mentindo, vou jogar um teste. Não curti muito essa questão, não tinha nenhum DT pra passar pra isso. E a questão de saber que o Damir tava morrendo, eu acho que era óbvio ver que o Damir tava morrendo. Ele tava longe, mas ele não tava full longe do Damir. Quer dizer, o campo era bem grande. Até quem sabe fazia sentido o Damir ele ter que fazer um teste de percepção para saber se ele estava morrendo ou não. Mas o Boris, simplesmente, o que o Boris deveria ter feito contra o Dante era que é o seguinte, era para ele jogar um teste de enganação, o Dante jogar um teste de percepção e o Selbit dar bônus no teste de enganação do Boris para que ele tivesse mais chance de passar por causa da distância, ok? Mas essa questão de botar um DT alto como um 30, umas coisas do tipo, cara, foi muito difícil para poder o Dante chegar perto e ressuscitar. Então, se não fosse por essas travas feitas pelo Selbit, o Boris poderia ter sido, poderia ter sobrevivido. Mas também pense em uma coisa, galera. A gente tá no meio de um estresse. O mestre ali, o estresse que eu falo assim, tá passando muitas emoções ali na mesa. Tem muita coisa pro mestre controlar. Então, por mais que eu critique essa ação do Selbit, eu sei que no lugar dele, provavelmente eu não teria tempo para ter pensado essa coisa que eu pensei em off. Sentar na mesa jogando. Ok, gente? Então, é uma crítica que eu mesmo poderia ter tido esse erro. Ok? Tchau, Boris poderia ter sobrevivido, poderia ter sido ajudado, poderia ter saído de perto do Kian, mas aí teu irmão poderia ter acabado morrido. O Dante teve azar na hora de tentar te ressuscitar, mas faz parte e não é um personagem que me dava o mínimo, que não tinha o mínimo carisma comigo, ok? Mas aí a parte mais importante de todas, a hora que o Kian pega o Joey, tira a espada do Joey, enfinca na barriga do Joey, depois dá um soco no Joey, dá outro soco no Joey, todo mundo tentando soltar o Joey, e ele dá mais um soco no Joey, deixando o Joey morrendo, e por último, ele tinha um último ataque. E já que o Joey já estava morrendo, o último ataque mata o Joey. Eu não nego que eu já estava preparado para a morte de muita gente ali. O do Joe é o que eu menos estava preparado. Mas eu não chorei. Eu comecei a sentir triste quando eu vi o lado do mestre, tá, gente? Porque é uma coisa tipo assim, o Joe é um personagem super importante. Mas pra mim o Joey, ele já contou toda a sua história. Já era tudo pra gente, né? Ele já tinha passado tudo pra gente. Então a morte do Joey não vai nos gerar um sentimento de tipo, ele não conseguiu mostrar tudo que podia mostrar. Já foi um sentimento de tipo assim, ele passou tudo pra equipe. Ele já foi um líder, ele já foi o tanker, ele já foi o cara que se sacrifica, ele já mostrou tudo que ele podia mostrar pra vocês. Ele já voltou e agora ele fez a parte dele. Deu grandes danos do Kian e agora é com vocês. Lógico que o Joey poderia ter sobrevivido, o Dante poderia ter tentado curar o Joey diversas vezes, mas gente, do que adiantava o Dante pensar em curar o Joey se depois do Kian ia dar 3 ataques no Joey? Então, foi uma questão de, tipo assim, poderia ter tido chance de sobreviver, mas isso é parte do RPG. E aí é quando eu falo do lado do mestre, que é a questão de, tipo assim, o Selbit não conseguiu narrar mais. Porque é a escolha dele, como mestre, ter que interpretar um personagem como o Kian, que não ia sair dali sem matar o mais forte. O Kian não ia sair dali sem matar o mais forte. E foi a hora que ele segurou e ele ignorou todo mundo. Ele foi reto no Joey. E, como mestre, você se sente um pouco culpado e, de certa forma, assim, triste, porque você matou um personagem que você também gostava. E que
ele segurava muito a mesa. O Joe, ele representava muito a mesa do RPG. E agora, o personagem mais antigo do RPG vivo, no momento, era o Joey. Porque o Arthur, ele só chegou na metade do Segredo da Floresta. E agora é o Arthur. Agora é o Arthur que carrega todo esse peso. E ele ainda vai partir pra luta contra o Kian, mas eu acho que o Kian não dura mais quase nada. Porque ele tá com o último pedaço da tatuagem dele ativo. Então foi um lado do mestre. E nessa hora o Selbit fala que ele não vai conseguir terminar o episódio. Próxima semana eles voltam pra fazer esse último episódio nesse ano, antes da pausa. Eu acho que ele falou pausa, não falou nem ato. Então provavelmente Calamidade vai sim continuar próximo ano. Foi uma má expressão do Selbit na sessão passada, ele ter dito que seria o último da temporada, mas era isso que eu queria refletir com vocês, uma coisa do lado do mestre, que é a questão de, tipo assim, ele sofreu por ele ter matado alguém, mas você, mestre, você tem que saber que às vezes você vai ter que sofrer fazendo isso, você tem que ir pra cima, você tem que lutar com convicção dos vilões, e não necessariamente com a convicção de, não quero que o personagem de tal pessoa morra, e sentir. Tomara que isso inspire mais mestres a saber que, tipo assim, o mestre também tem emoções na mesa, tá? Não é porque você não é um jogador que você vai ficar sem se emocionar com cenas, sem sentir a dor, sem se empolgar, sem sentir alegria nem nada do tipo. Não acho que o mestre é só o cara que vai ficar com a folha do papel chateado porque ele não tá jogando, não. O mestre, ele vai se emocionar tanto quanto vocês. Ele foi até o que mais se emocionou ali foi o Selbit, entre todo mundo. Ele tava tremendo no nível absurdo, tanto que quando ele começou a chorar, eu fiquei muito tipo, não, Selbit, não faz isso, cara. Eu não tava achando necessariamente que era uma interpretação dele ali, mas eu tava tipo assim, pô, eu sei que tu tá triste, mas termina a mesa e depois chora, cara. Eu tava uma coisa desse jeito, mas depois que eu comecei a ver ele tremendo, eu fiquei, não. Ele não tá aguentando, cara. Não é uma questão dele tá, tipo, se forçando. Ele não tá aguentando, cara. Ele matou. Que ele não, o Kian. Ele interpretou o Kian, digamos assim. Ele matou de certa forma porque ele tava sendo o Kian. Ele foi o Kian. E ele teve que fazer isso. E por causa disso, ele se quebrou mentalmente naquele momento. Bom, gente, eu vou falar uma teoria, mas ela só faz sentido dependendo da resposta que vocês me derem no comentário. É o seguinte, o Kian, ele tem uma vida infinita, ou seja, a vida do Kian nunca zera. O Kian tem uma vida que zera, mas ele não morre. Então, quando ela zera, por exemplo, o corpo dele cai, mas depois de um tempo ele vai curar e ele vai levantar, e por mais que a galera dê tiro, arranque a cabeça, ele não morre. Ou o Kian, ele morre, só que quando ele morre, ele vai, entre aspas, ressuscitar em outra pessoa. Ou de certa forma vai, seja na pessoa que matou ele. Tipo assim, em quem ele ressuscitaria se fosse esse último caso. Então, qual dessas teorias o que acontece com o Kian? Ele não morre de jeito nenhum, nunca a vida dele zera. A vida dele zera, pode despedaçar o corpo dele, mas ele continua vivo. Ou ele ressuscita em outro corpo. Se ele ressuscita em outro corpo, que corpo ele ressuscitaria? Em quem matou ele? Ele entraria no corpo de uma criança recém-nascida? O que aconteceria? Ele voltaria numa estátua. Última teoria aqui, uma quarta teoria. Ele se manifestaria de outra forma, sendo de forma de energia ou algo do tipo. Tipo Dragon Ball, aquele personagem que é imortal lá na saga Black. Quem sabe o que é? Que quando ele morre ele vira tipo um universo, porque ele tá vivo, ele não tem como morrer porque ele é imortal ou coisa do tipo. E, ok, praticamente é isso. Vocês me respondam aí no comentário o que é. Porque o que eu tô pensando é o seguinte. Dependendo do que aconteça com o Kian, eu acho que o vilão principal, Kian, vai acabar. Eu acho que não vai ter mais o vilão principal, Kian. Eu acho que agora a gente vai ter o vilão principal, Gal. Aí você me pergunta, por que eu acho que o Gal não vai pro lado do bem, gente? Eu acho que depois do que aconteceu com o Kian, daria uma forma muito legal do Selbit fazer uma passagem de bastão. Então agora o Gal, que foi o personagem de Desconjuração, ele agora seria o inimigo principal da Ordem. Ou até mesmo, quem sabe, uma fusão entre Gal e Kian, de certa forma. E aí essa minha teoria é uma coisa tipo Boku no Hero, pra quem assistiu, da questão de que agora a gente teve uma passagem de bastão de quem é o vilão principal também. Pra quem assiste, vocês vão saber. Pra quem não assiste, é isso que eu tenho pra falar. Uma passagem de bastão. E agora o Gal vai ser o inimigo de tudo. Mas é isso. Foi um episódio bem emocionante. Não teve muita coisa pra falar, foi só luta mesmo. E é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador. E fui.